Olá! Estamos de volta com o nosso podcast Lei Maria da Penha em Foco, episódio número 12, com o Dr. Júlio Konkowski. Olá, Dr. Júlio. Olá, doutora Luciane, tudo bem? Obrigado aí mais uma vez, obrigado a todos vocês pela audiência, pela participação. Mande as suas dúvidas, que isso é muito importante para a evolução do nosso canal. Obrigado mais uma vez. Que isso, agradecemos também a Infobyte Studio, agora com um espaço novo, muito agradável, que vocês vão ter a oportunidade de aos poucos ir conhecendo e aproveitar aqui o nosso conteúdo, que é sempre muito relevante e com bastante informação. E vamos, falar um pouquinho mais sobre a Lei Maria da Penha, as questões de defesa, que temos hoje. Vamos começar com um caso que aconteceu recentemente e foi mídia, doutor, o caso do Dado Dolabella. Vamos começar por ele? Vamos começar com a polêmica, não é? Pois é, vamos lá. Então, doutor, teve essa situação, essa agressão, vamos colocar assim, que a gente ainda não entendeu muito bem, mas que a moça foi depois às mídias, junto com o próprio ator, e comentou, sobre esse desentendimento. O que o senhor pode falar sobre esse caso, doutor? Bom, primeiro ponto, deixar claro para todos que nos assistem que nós não somos os advogados da causa, nós não temos contato com o processo, com o inquérito policial, então vou falar com base no que aquilo que a mídia divulgou, que é público, né? Então vejo que o caso Dado Dolabella, o que acontece? Eu vejo que isso é um sintoma que puxa um fio condutor para a gente falar sobre a Lei Maria da Penha, principalmente sobre o papel da palavra da suposta vítima nos crimes de contexto da Lei Maria da Penha, de violência doméstica. Então veja, inicialmente houve aqui uma denúncia de uma suposta lesão corporal e depois a suposta vítima veio a público num programa de televisão desmentir o que ela inicialmente tinha falado. Essa é a informação que nós temos hoje veiculando na grande mídia. Então vejo que, primeiro ponto, a Lei Maria da Penha ela é sensível à palavra da suposta vítima, tanto é que as medidas protetivas elas são concedidas a partir da palavra unilateral de uma mulher que se diz vítima, sem prova alguma, em razão do princípio da precaução e, na dúvida, deve se proteger. No entanto, como a suposta vítima relatou ali um crime de ação penal pública incondicionada, que é a lesão corporal. Então veja, a lesão corporal num contexto de violência doméstica passou a ser há muito tempo, desde 2012, ação penal pública incondicionada. Então qualquer pessoa do povo poderia apresentar a denúncia, que é o jargão, a notícia do fato criminoso para as autoridades. No entanto, quando ela vem a público e desmente o que aconteceu, o que eu entendo? Se a palavra da suposta vítima inicialmente serve para incriminar o investigado, ela deve servir também para amortecer. Então agora nós temos duas versões. Em qual delas nós vamos acreditar? Aqui nós temos que aplicar a dúvida em favor do acusado. Não podemos utilizar a história do dado, da figura pública, que ele já foi condenado pela Lei Maria da Penha no passado, e utilizar aqui e acreditar que os fatos inicialmente relatados pela namorada são verdadeiros. Dada a discrepância, a contradição entre os dois depoimentos dela, entendo aqui que a palavra dela deve prevalecer no sentido de arquivar esse inquérito policial, que é uma temeridade apostarmos numa investigação diante de uma contradição dessa. E lembrando aqui, viu, pessoal, que esses comentários que nós estamos tecendo aqui em face daquilo que foi publicado, daquilo que está público, porque nós não temos acesso ao processo, doutor Júlio? Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Júlio, e no caso de uma audiência criminal, por que o acusado ele não pode participar do depoimento da suposta vítima nessa audiência? O que isso interfere? Sem dúvida. Veja, a regra geral nos processos tradicionais comuns é que o acusado tem direito de audiência. O direito de audiência engloba o direito de participar ativamente da audiência, inclusive assistindo o depoimento da suposta vítima. Todavia, em contexto de Lei Maria da Penha, de violência doméstica ou de crimes sexuais, essa participação ela é relativizada. Então, o legislador entendeu, assim como a jurisprudência, que a suposta vítima, naquele momento de depor a respeito dos fatos,
Isso gera um trauma e um constrangimento. E a fim de não revitimizá-la com toda aquela narrativa e a presença do acusado, a lei e a jurisprudência entenderam por bem que a suposta vítima tem o direito de prestar o seu depoimento na ausência do acusado. E aqui eu trago uma sugestão de alteração. Essa lógica, né, da suposta vítima depor na ausência do acusado, ela tem o seu sentido para os processos físicos, né, presenciais. No ambiente remoto, digital, onde as partes já estão por natureza já muito distantes, o que eu penso? Que deveria aqui compatibilizar o interesse da suposta vítima com o interesse do acusado. E como faríamos isso? O acusado poderia participar de forma remota, o vídeo poderia estar fechado para que a suposta vítima não visse o acusado, e o áudio do acusado estaria fechado também para que ele só ouça o depoimento da suposta vítima. Então, dessa forma, me parece que nós atenderíamos tanto o direito da suposta vítima de não ser constrangida, de não depor, não viver novamente o drama, naqueles casos verídicos, e de outro lado o direito do acusado, de participar, o direito de audiência, de participação, de presenciar o que a suposta vítima tem a relatar. Certo. Isso também faz parte de uma das propostas de alteração da Lei Maria da Penha, do doutor, ou não? Sim, isso engloba, nós temos 29 sugestões de atualização da Lei Maria da Penha, um livro já que está no prelo, já está sendo rodado, em breve aqui será disponibilizado para o Brasil todo. E essa é uma das sugestões que cada caso concreto desafia uma nova ideia de atualização, né? Então nós utilizamos toda a nossa experiência, a nossa bagagem para trazer aprimoramentos e contribuições tanto à Lei Maria da Penha como à legislação conexa. Ah, legal. Então fiquem acompanhando aqui que logo, logo o Dr. Júlio vai lançar, né? Vai trazer para a gente aqui o lançamento desse livro, que com certeza vai trazer muita informação, vai ser um livro de bastante relevância aí para todos nós. Doutor, tem uma outra pergunta. O acusado que ingressa com uma ação civil contra a vítima, ele descumpre algum tipo de medida protetiva? Boa reflexão, doutora Luciane. Aqui acho que é uma pergunta que ela é frequente, recorrente, e eu vou antecipar. Primeiro ponto, nós temos que fazer uma distinção. Aquele que ingressa com um processo contra qualquer outra pessoa, incluindo aí a suposta vítima, ele está exercendo um direito constitucional, que é o direito de ação. Então, ou seja, aquele que é intimado de medidas protetivas, ele está sofrendo restrições que partem da lei. Por outro lado, nada impede que ele ingresse por outro motivo qualquer, uma ação contra a suposta vítima, perante a justiça, obviamente, e esse direito é um direito dele constitucional. Então, o fato dele exercer um direito constitucional não pode, ao mesmo tempo, ser caracterizado, configurado um ilícito, a ponto dessa conduta permitida gerar um descumprimento. Ocorre, no entanto, que no direito sempre temos uma reflexão, né? Nada é absoluto. Obviamente que há casos de assédio processual, abuso do direito de ação. Imagina a situação que a suposta vítima pediu medidas protetivas contra o homem, e o homem, no sentido de se vingar, porque tem mais dinheiro, mais recursos para pagar advogados, ingressa uma enxurrada de ações judiciais sem contexto, ações ocas que visam minar a suposta vítima. Isso não é um assédio processual, isso é um ato ilícito. Então, esse ato ilícito pode sim, nas últimas consequências, configurar um descumprimento de medidas protetivas. E aí isso é, sim, violência doméstica, a forma de você abusar do direito de defesa ou direito de ação. Fiquem atentos, porque são informações, parecem coisas pequenas, perguntas bobas, mas se você analisar profundamente, são muito importantes, porque cada detalhe aqui conta, né, doutor? Sem dúvida. Então vamos lá. Tem uma outra questão aqui, que é o seguinte: tudo que descontenta, ela diz que é perseguição. O que essa expressão tem a dizer no direito penal atual? Perfeito. Isso é uma crítica e uma reflexão que eu faço observando todos os crimes que são tipificados no Código Penal, na legislação especial, que eu percebo que eles têm traços em comum. O que é isso? Ultimamente, nos 10 anos para cá, por exemplo, nós presenciamos e testemunhamos uma
proliferação de crimes criados pelo Congresso e crimes que são demasiadamente abertos. Porque o crime ele não só precisa ser criado por lei, que é o princípio da legalidade, mas muito mais do que isso, no campo penal, o princípio da legalidade tem que vir associado com o princípio da taxatividade, que significa que a conduta proibida pelo legislador tem que ser precisa, tem que ser objetiva. Um bom tipo penal, um bom crime, que é aquele que pode ser analisado por qualquer pessoa e não por um jurista apenas. E eu percebo que nos 10 anos para cá, doutora Luciane, eu percebo a criação de crimes muito abertos, porosos, com conceitos vagos e indeterminados, que, na verdade, isso, além de dificultar a atuação do juiz, isso cria uma ponte para o arbítrio. O juiz ele é importante, ele é um garantidor dos direitos fundamentais, mas ele precisa ser contido. Né? Aquele que tem poderes ilimitados tende a abusar desse direito. E nós estamos num país continental, nós estamos falando de um juiz garantista, mas o outro pode não ser tão garantista assim. Então que o legislador ele deveria criar crimes com expressões mais fechadas, que desse menos oportunidades para o juiz interpretar tão elasticamente o crime. Então, por exemplo, o crime de perseguição, o crime de violência psicológica, utiliza termos muito ambíguos, muito abertos. Então, qualquer coisa, qualquer descontentamento da suposta vítima pode ser caracterizado como um ato de perseguição ou um ato de violência psicológica. Então, o que eu percebi foi que o legislador entregou para o juiz, e o juiz, por outro lado, entregou para a suposta vítima um cheque em branco, no qual ela vai relatar aquilo que ela bem entende como um abuso psicológico ou perseguição. Então, nesse caso que o homem está ingressando com uma ação civil contra a suposta vítima, que tem medidas protetivas em seu favor, ela poderá interpretar essa ação judicial movida pelo homem como um abuso psicológico, uma violência psicológica. E isso não pode acontecer. Então, eu reforço que é necessário que o crime seja feito de uma forma mais objetiva. Os fatos são objetivos e não subjetivos. O que é violência psicológica e o que é perseguição deve nascer de resultados objetivos e não daquilo que a suposta vítima entende. Né? Então, precisamos padronizar isso. E, reforço, critico esse ponto que está nascendo muitos crimes com conceitos extremamente abertos e que isso é um cheque em branco, expõe a segurança jurídica, que é o principal valor, né, de uma democracia, em risco. E isso é muito perigoso. Eu acho que isso pode fomentar uma quantidade de denúncias, de condenações indevidas e injustas. Certo. Doutor, e aproveitando essas informações que o doutor está trazendo aqui, esses dias eu li que alguns estados já estão implementando para que as vítimas, né, de violência doméstica, elas possam fazer o pedido da medida protetiva diretamente pela internet, sem precisar se dirigir a alguma delegacia. Como o doutor atua, né, o escritório do doutor é referência e atua em todo o país, o doutor sabe dizer como que é essa situação instaurada hoje, né? Qual a visão do doutor para esses procedimentos que são feitos via internet, sem ali ter um escrivão para você relatar e para que essa vítima possa ali dar o seu depoimento, né? E para que seja entendido. Como que isso pode ser entendido hoje? Qual a visão do doutor hoje nessa facilidade? Eu acho que é um passo importante para o acesso à justiça da vítima, da real vítima. Sempre quando eu penso na boa-fé das pessoas. Eu acho que, e assim acho que todo mundo deve fazer. Entendemos que esses instrumentos que facilitam o acesso à justiça da mulher vítima de violência doméstica são mecanismos pensados para que a violência cesse. Muitas vezes a demora na ajuda e na proteção causa muitos feminicídios, a gente sabe disso. Agora, o que nós temos que fazer é tratar esses dados de uma forma bem responsável. Quem irá conceder e aplicar as protetivas é um juiz de direito. Ele, diante daqueles dados recebidos pela internet, por exemplo, deve ter o cuidado e a responsabilidade constitucional de avaliar se aquele pedido é ou não pertinente e se aquela suposta vítima está ou não submetida a uma violência doméstica. Então, é óbvio que tudo que é fácil de ser obtido tende a ser abusado. Então, como nós temos essa facilidade
de a vítima pedir proteção, nós temos que aumentar o rigor dessa análise na outra ponta, que é o do judiciário, é a polícia apurando todos esses fatos, para a gente não ter abuso no direito de proteção e ter o desvirtuamento das medidas protetivas. Com isso, leva ao descrédito não só da lei, mas como das reais vítimas, né, que acabam sendo, de certa forma, discriminadas por conta do uso indevido de outras mulheres, né, que fazem uso criminoso, o uso instrumentalizado das medidas protetivas. Tá. Doutor, vamos mudar um pouquinho. Vamos falar desse termo, esse fenômeno que está sendo utilizado, que é o fenômeno do juiz Pilatos. O que significa isso? Perfeito. Essa expressão eu cunhei porque eu percebo que as medidas protetivas elas estão sendo aplicadas sem um critério racional. Dada a facilidade em se obter medidas protetivas a partir da declaração unilateral de uma mulher que se diz vítima, muitos juízes estão deixando de apreciar os requisitos, os pressupostos das medidas protetivas, que é a questão do risco, né? E também a urgência, né? E estão apostando 100% na palavra da mulher que se diz vítima. Então nós estamos aqui diante de um pedido de medidas protetivas só feito pela suposta vítima, mas que o juiz fica num dilema de conceder ou não, e às vezes concede apenas porque a suposta vítima quis, sem analisar com profundidade se estariam ali presentes o fumus boniuris e o periculum in mora, que na verdade, no final das contas, é se existe uma situação de risco e se essa situação de risco merece uma proteção imediata. Então, o que eu denomino de juiz Pilatos? É aquele que lava as mãos e que simplesmente outorga proteção para a suposta vítima, porque ele tem receio de que caso ele não conceder a protetiva e acontecer alguma situação trágica, ele levar a culpa. Mas aqui, eu reitero, nós estamos dentro de uma democracia, o juiz foi alçado por um concurso público e ele é investido de um poder constitucional, que é a jurisdição, para dizer o direito no caso concreto. Então ele precisa aplicar o direito mesmo contra a vontade de muitos. É a função contra-majoritária do Poder Judiciário. O Judiciário não está comprometido com a opinião pública e muito menos com o voto, ao contrário do legislador. Então, por ter essa independência, eu espero da magistratura que a análise das medidas protetivas seja feita menos com base no desejo da suposta vítima e mais com base em critérios objetivos de risco e urgência. Doutor, e com base nessa explanação que o doutor passou aqui, qual que é o maior desafio prático nas medidas protetivas? Sem sombra de dúvida, é mostrar ou demonstrar a cessação do risco. O que acontece hoje, quando o homem recebe uma medida protetiva, eu já falei isso em diversas ocasiões e repito toda vez que eu tenho a oportunidade. Qual que é a principal conduta do homem? Ele quer provar sua inocência nas protetivas. Está errado. Protetiva não é processo condenatório, não está ali para condenar e nem para absolver. Eu sei que a protetiva é uma condenação implícita, nós sabemos que traz uma carga de restrições enorme e duradoura, mas o que eu quero dizer é que a forma mais segura e rápida de você revogar uma protetiva é você atacar os pressupostos de cautelaridade, ou seja, que não há mais risco ou que nunca teve risco para a suposta vítima. Então me parece que o desafio maior de todo e qualquer homem submetido às protetivas é demonstrar que no seu caso concreto nunca existiu ou o risco deixou de existir. Então esse é o principal calcanhar de Aquiles das medidas protetivas, a dificuldade de demonstrar a ausência do risco que motivou o deferimento ou aplicação das protetivas. Doutor, então vamos lá, para a gente poder entender. Isso também se atém à diferença entre provisório e indeterminado nessas medidas? Perfeito. Essa é uma outra distinção que eu faço. Eu entendo o seguinte, que as medidas protetivas elas são provisórias e não são indeterminadas. Por que essa classificação? Parece que são expressões sinônimas, mas não são. Quando você lê a Lei Maria da Penha, lá na seção que trata das medidas protetivas, nós lemos medidas protetivas de urgência. Então nós sabemos que a protetiva ela é concedida com base numa declaração unilateral, sem provas nenhuma, por conta do princípio da precaução, porque aplica-se aqui uma certa
veracidade no depoimento inicial da suposta vítima. Ocorre que, a partir disso, nós temos uma dificuldade, né, de entender a defesa nesses pontos. Não podemos aqui acreditar que as protetivas sejam um processo condenatório. Esse é uma grande diferença que eu trago. E quando eu falo de provisório e indeterminado, quero dizer o seguinte, que indeterminado, qual que é a noção que vem na cabeça? Algo que não tem fim. Não é? Está indeterminado. E não é essa noção. A medida protetiva nasceu para acabar. Ela não nasce para se perenizar. Ela nasce para atingir aquela situação pontual de emergência, de urgência. E a urgência e a emergência é incompatível com o indeterminado. Indeterminado não sabe quando. Então eu prefiro a expressão provisória, né? O provisório, ele traz essa ideia de finitude, que vai acabar em pouco tempo. O indeterminado traz uma ideia, uma falsa ideia de perenização. Então eu prefiro aqui uma expressão mais condizente com a finalidade das protetivas. As protetivas têm data certa para acabar, não devem durar por muito tempo, não deveriam, muitas duram. Mas o que eu estou falando como deveria ser. Né? Eu sei que no caso de muitos que nos assistem, tem medidas protetivas vigorando aí por 10 anos, que nem chegou no escritório. Exatamente. Mas não é a regra e não deveria ser. Aqui eu falo como deveria ser. Nosso papel é crítico. Nós sabemos os problemas que existem, nós sabemos de tudo isso. Aqui nós estamos trazendo como a questão deveria ser trabalhada. Então, quando trazemos a ideia de algo indeterminado, é algo que vai durar por muito tempo ainda. Mas algo provisório é algo que deve acabar em breve. Doutor, e aí fazendo esse link, né, com essa questão das diferenças que o senhor apontou aqui entre a medida provisória, né, que vigora aí por um prazo indeterminado, né, e a medida provisória que realmente deve ser provisória, né, a gente tem a questão da cessação desses riscos, né, que o senhor havia pontuado um pouquinho antes e a gente quer voltar nesse ponto. O que a gente pode entender por cessação de risco e quais os critérios objetivos que sugerem essa cessação de risco na medida protetiva? Certo. Eu trago aqui, importante essa colocação, o que eu trago com base na minha experiência. Não existe um modelo certo ou errado. Aqui não sou o dono da verdade, muito longe disso. Eu trago uma pequena contribuição com base na minha experiência, que é longa nessa área. Então o que eu estou trazendo aqui é só um exemplo. Nada impede que você, seu advogado, tenha uma outra situação. Eu estou trazendo aquilo que é mais comum. E aqui eu listei, por exemplo, a aproximação da suposta vítima. Quando a vítima pede medidas protetivas e age de forma contraditória, ou seja, ela busca contato, mas um contato no sentido de se reconciliar, de procurar o homem para falar com ele, não para falar como o filho está. Isso é outra coisa. Então, esse comportamento contraditório da suposta vítima é um elemento objetivo para demonstrar que não existe mais a situação de risco, que ela cessou. Outro ponto aqui, o tempo prolongado de duração das medidas protetivas sem notícia de descumprimento. Ora, o tempo é um fator que nós temos que levar em consideração. Muito tempo de prorrogação, sem notícia de que o homem descumpriu, é um fator que o juiz precisa levar em conta. Então, ou seja, esse homem é digno de crédito porque ele cumpriu 1 ano, 2 anos, não teve notícia nenhuma, então eu tenho aqui condições seguras de revogar, de rever essas restrições. Outro ponto, mudança de endereço, tanto do homem quanto da suposta vítima. Isso são critérios, a pessoa mudou de estado, por exemplo, doutora Luciane, olha só a situação. Então, é outro elemento que, aliado aos demais, levam o juiz a ter maior segurança de que houve a cessação do risco. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que um elemento só vai estabelecer o critério, mas a conjunção de todos esses elementos permitem uma revisão das restrições. Outro ponto, o homem está em outro relacionamento. Outro fator também que é interessante, o homem não tem mais interesse de ter contato com a suposta vítima. E vou além. A maioria dos homens com medidas protetivas, doutora Luciane, eles não querem mais ter contato com a suposta vítima. Eles querem a revogação, não é para falar com a suposta vítima, eles já esqueceram a suposta vítima. A maioria esqueceu. O que eles querem é tirar essa pecha, essas restrições do nome dele, que o nome isso é humilhante para um homem inocente. Receber medidas protetivas é humilhante, é ultrajante.
Uma pessoa que nunca teve qualquer envolvimento, nunca passou na delegacia, nem multa de trânsito tem, receber uma medida protetiva é humilhante. Então o que o homem quer é tirar as restrições do nome. Ele não quer revogar a protetiva para voltar com a vítima, para voltar a falar com ela. E outra coisa, você acha que uma medida protetiva para um mau caráter, um bandido, ia adiantar? A pessoa que quer realmente, ela vai com medida protetiva e sem. Então a medida protetiva, no meu ponto de vista, com todo respeito, ela só foi feita para homem inocente. O homem que tem má índole, ele não vai respeitar nada, não respeita o Estado. Então vejo que nós temos que levar em consideração esses elementos objetivos. Outro ponto também, a ausência de litigiosidade. A suposta vítima pediu medidas protetivas, mas no outro lado, na ação de guarda, visitas e de divórcio, finalizou o processo com um acordo. Ora, esse acordo pressupõe consensualidade. E se houve consensualidade lá no processo de família, isso é um fato novo que podemos considerar como ausência de risco, não é? Isso é um ponto. Outro ponto, a vida pregressa do homem. Esse é o ponto que eu mais acho importante, doutora Luciane. A pessoa tem 30, 40, 50 anos, nunca passou na frente da delegacia. Por que a reputação desse homem, esse passado ilibado dele, pode valer menos do que a declaração de uma mulher que se dirige, que liga dizendo que está em risco? Por que a palavra dela tem que valer mais do que o histórico de vida de uma pessoa? Não há nada mais importante e fidedigno do que a história de alguém. A história de alguém você não mente, é a história. Agora, quando você rompe o relacionamento, o ser humano mente. Seja homem, seja mulher. E, obviamente, que muitas medidas protetivas nós sabemos que é fruto de mentira, de vingança. Não estou falando que são todas, mas nós não podemos fugir desse debate. E temos que enfrentar isso. E reconhecer que existem medidas protetivas mentirosas, feitas ou com finalidade financeira, ou com vingança. Não podemos desprezar isso. O que é mais importante, tem mais peso? A palavra de uma mulher que se diz vítima ou a reputação de um homem de 60 anos que nunca passou na delegacia? Se fosse você apostar, quem você apostaria? Quem estava certo? Eu ficaria com certeza com a história libada de uma pessoa, porque a história não mente. São pontos, né, doutor, que a gente tem que apreciar, né? Quando acontecem essas situações, é importante, principalmente no mundo de hoje, né, que as pessoas querem visibilidade, né? Tudo vai para a mídia, tudo está sendo exposto. Então, a gente tem que ficar atento a isso também, né, doutor? Doutor, uma outra questão que me ocorreu aqui, e aí eu tô trazendo uma formulação que acabou me dando a ideia aqui. E no caso do homem que tem a medida protetiva em vigor, né? Como a gente já falou aí, dessas que vigoram por tempo indeterminado. E esse homem volta o relacionamento com essa vítima e se casa com ela. Como é que fica essa medida? Então, aí outro ponto da minha proposta de atualização na Lei Maria da Penha. Na minha avaliação, na minha humilde avaliação, houve aqui revogação tácita das protetivas. Ora, se a suposta vítima pediu inicialmente medidas protetivas alegando que está em risco, e o seu comportamento depois das protetivas é de voltar o relacionamento com o homem, esquecendo de informar isso ou não informando de propósito o juiz, essa conduta ela é incompatível com a situação de risco. Então, se o juiz soubesse dessa situação, ele nem teria dado medida protetiva. Então, como o juiz não foi comunicado, aqui fica uma dica para o homem. Se tem medidas protetivas e a suposta vítima quer reatar o relacionamento, diga o seguinte, revoga a protetiva, depois a gente reata. Não caia no engodo de achar que as protetivas vão cair de forma automática, porque há juízes que entendem que não, que a protetiva só é revogada por meio de uma decisão que revogue a anterior. Então, para não ficar ambíguo e nesse terreno movediço, exija que a suposta vítima retire a protetiva caso ela queira reatar o relacionamento. Sob pena de, caso isso não acontecer, você correu o sério risco de ser preso ou usar a tornozeleira eletrônica. Porque a partir do momento qualquer pessoa que denunciar e tendo medidas protetivas a polícia se deparar com você na casa da suposta vítima, não adianta falar para a polícia que vocês reataram, que ela quer voltar, ou mesmo a suposta vítima falar, não, eu que quis. Não importa, a polícia não tem a atribuição de avaliar, de valorar aquele momento. Ele vai fazer a prisão em flagrante, porque está em flagrante delito,
do crime de descumprimento de medidas protetivas, vai levar para a polícia e aí talvez na audiência de custódia, se você tiver sorte, você sai de liberdade provisória. Então, nesse caso, a minha avaliação, a lei tinha que alterar. Houve a reconciliação e não houve a comunicação por parte da suposta vítima, comprovou esse ato, a revogação era automática e implícita, dada a incompatibilidade do comportamento da suposta vítima com uma situação de risco. E essa situação que a gente está discutindo aqui, né, doutor, ela entra com um critério objetivo de cessação de risco. Sem dúvida, sem dúvida. O comportamento é, sem dúvida, muito melhor do que a palavra. Exato. Não é? E lembrando, né, que é sempre importante a gente frisar aqui, embora existam esses critérios que o doutor mencionou aqui, mas todos eles vão depender de uma decisão judicial. Ou seja, você precisa trazer todos esses elementos à prova, né, dentro de um processo, para que seja comprovada ali essa cessação de risco, não é isso, doutor? Exatamente. Sempre uma decisão vai revogar a anterior. Não existe revogação implícita e nem automática. Então, em raros casos, você vai ter uma revogação automática. Poucos juízes, pouquíssimos, dizem assim, olha, essa protetiva vigora até tal data. Isso é raro de acontecer. A maioria dos casos, a protetiva vai ser revogada quando houver uma decisão revogando a anterior. Beleza. Doutor, tá havendo uma transformação nos crimes em contexto da Lei Maria da Penha para ação pública incondicionada, né? Então, diante disso, eu queria que o doutor falasse um pouquinho para a gente. Perfeito. Nos últimos 10 anos, temos testemunhado alteração dos crimes que eram inicialmente processados por ação pública condicionada à representação, ou seja, a suposta vítima, para que o autor do fato, o homem, fosse processado, deveria autorizar o processo criminal contra ele. Era o caso da ameaça, por exemplo, né? Então, o crime de ameaça, na regra geral, continua condicionada, né? Agora, se for praticado em contexto de violência doméstica, ele passou a ser de condicionada para incondicionada. Basta a suposta vítima noticiar no boletim de ocorrência que foi vítima de ameaça para a investigação ser prosseguida sem o seu consentimento. E ela não pode mais retirar. Ela pode iniciar, mas não pode mais retirar. E eu percebo isso, é um movimento crescente. Hoje, só a perseguição, né, no contexto da Lei Maria da Penha, vai ser condicionada à representação. O resto, tudo é incondicionado. Agora, a ameaça, se for da mulher contra o homem, é condicionada. O homem tem que autorizar. Agora, se o homem pratica ameaça contra a mulher no contexto da Lei Maria da Penha, é incondicionada. Isso veio sendo modificado lá no dia 9 de outubro de 2024, o pacote antifeminicídio, a Lei 14.994, que mudou a fisionomia do crime de ameaça, por exemplo. Eu estou vendo esse movimento com preocupação, porque qual é o fundamento de você transformar de condicionada para incondicionada? É porque antes a alegação é que era a suposta vítima registrava e sofria pressão do marido para ir lá e dizer que não queria mais, queria desistir, que é a retratação. Então eles falaram assim, olha, a situação de violência está impedindo o fato dela poder levar isso adiante, ela está sofrendo pressão. Mas agora nós estamos com o mesmo problema, só que agora trazendo um problema maior para a mulher. Ela não pode mais se retratar, mas agora ela é obrigada a mentir. Por quê? Porque se o crime, ela não pode mudar, ela não pode se retratar, mas ela está mudando a versão. Ela está dizendo que o fato não aconteceu. Então nós estamos aqui fazendo com que, impedindo que a suposta vítima se retrate e transformando esse crime em ação incondicionada, e o fenômeno continua o mesmo. Ela está indo na delegacia falar que o fato não aconteceu. E agora, ao invés de ela poder se retratar, que era um direito, estamos agora permitindo que ela cometa o crime. Porque é de comunicação falsa de crime. Exatamente. Então por quê? Mas não porque ela esteja querendo cometer o crime, é que ela não quer mais. E eu acho que esse movimento está transformando as mulheres em incapazes. Quando o legislador, esse é o meu ponto de vista, olhando o problema desse ângulo, quando você impede a suposta vítima e dá um tratamento desigual, o homem pode se retratar, a mulher não pode, nós estamos dizendo que a mulher não tem condições de escolher o que é melhor para ela. Ela não tem maturidade. É que voltamos à década de 70, antes, quando a mulher não podia votar. Nós estamos tratando a mulher como incapaz.
E aí tirando dela aquele direito que ela teria, que o homem tem de se retratar, mas a legislação encara a mulher como um ser inferior, incapaz, ao impedir que ela se retrate. Nós estamos lutando com uma isonomia tão grande e tratando essa situação de forma desigual. Por que a mulher não poderia se retratar? Ah, mas porque ela pode sofrer pressão. E a pressão ela continua sofrendo, só que agora ela comete crime porque fala que o fato não aconteceu. Vocês estão obrigando essa suposta vítima a resolver o problema de outra forma, colocando ela no risco maior, que é o de cometer crime falando que o fato não aconteceu. Deixa ela ser livre para se retratar quando ela entender melhor. O Estado não pode ter, na minha avaliação, esse papel de curadoria com a mulher, tratando ela como um ser inferior e incapaz. Eu acredito que o legislador teve uma boa intenção, mas não percebeu o efeito colateral que essa conduta traria na prática. Eu percebo um monte de vítimas dizendo, eu não posso retratar, mas então vou mentir. E aí nós estamos expondo essa mulher ao risco de um processo. Com certeza. Doutor, e quais seriam as estratégias para a revogação das medidas protetivas? Pois bem, outro ponto, não existe uma regra padrão. É porque a Lei Maria da Penha só previu direitos para as mulheres, né? Não tem direitos para os homens, não tem prazo de recurso, não tem o rito de defesa. O homem é chamado pela lei de agressor, numa medida protetiva, que nem apurou nem tem a finalidade de apurar se aquilo é crime ou não. Então, eu trago aqui, com base na minha experiência, algumas situações que podem ajudar. Eu percebo, o homem quando recebe a protetiva, doutora Luciane, ele quer o quê? Imediatamente revogar essa protetiva. Ele quer tirar isso imediatamente do nome. Mas o juiz, enquanto não tiver dado concreto, ele não vai revogar essa protetiva. Ele não vai correr esse risco. Então, o que eu aconselho? Tente fazer os pedidos de forma gradual, revogando parcialmente, pedindo a modulação das protetivas, a flexibilização. Por exemplo, o juiz impôs uma limitação de 500 metros. Me parece que o pedido não tem que ser de revogação total, mas de flexibilizar. Olha, para esse ambiente, às vezes a pessoa está na escola, vai frequentar a escola e vai se deparar com a genitora naquele ambiente, pedir a flexibilização para que o homem possa frequentar a escola sem descumprir protetiva. Vai ter uma festa escolar, junta o convite, pede a flexibilização. Diante desses episódios, essas exceções, quando analisadas de uma forma mais panorâmica, o juiz vai ter mais segurança em revogar essa protetiva, porque as pequenas concessões que foram feitas foram respeitadas. Então, isso dá mostras para o juiz e mais tranquilidade no momento posterior de ampliar essas restrições. Ou seja, você vai poder convencer o juiz, com base no seu histórico, de que você é digno de crédito e, por isso, o juiz pode, com tranquilidade, flexibilizar mais ou até mesmo revogar essas protetivas. Entendi. Doutor, tem uma situação que causa muitas dúvidas, né, nas pessoas, que é a diferença entre medida protetiva e inquérito, né? Qual que é a diferença que existe entre eles? Sim, então, são situações diferentes. Tudo nasce de um pedido de ajuda, né? A suposta vítima geralmente lavra um boletim de ocorrência relatando um fato da vida, né? Então, o que o juiz vai analisar nas protetivas é se a suposta vítima está em risco. O juiz não vai analisar se houve crime ou não. Então, diante do relato da suposta vítima, ela diz lá, eu fui ameaçada pelo meu companheiro, então eu preciso de ajuda. Então, o juiz na protetiva vai outorgar essa proteção imediata para a suposta vítima, para que o Estado a acolha. Agora, esse mesmo boletim de ocorrência que originou as medidas protetivas, se ali tiver contido um relato de um crime, é atribuição da polícia judiciária, da polícia civil, investigar esses fatos e aí vai iniciar um inquérito policial. A polícia investiga através de um inquérito policial. Então nós temos um boletim de ocorrência que decorre uma medida protetiva e, em outro lado, um inquérito policial. Então pode acontecer desse inquérito, no final, ser arquivado, né, com a promoção de arquivamento do Ministério Público, ou se transformar num processo criminal.
E a protetiva, ela não tem relação nenhuma com o inquérito ou com o eventual processo. A protetiva pode continuar vigorando, mesmo em casos de arquivamento do inquérito ou de absolvição, o que eu acho errado. Aqui é a minha posição. Se houve a absolvição do acusado, na minha avaliação, as protetivas deveriam ser sumariamente revogadas. Mas não é isso que a jurisprudência entende. Aqui é a minha opinião. Mas o que eu quero dizer com isso é que as protetivas são autônomas em relação ao inquérito. Elas podem existir sem inquérito policial, com inquérito policial arquivado, com uma ação criminal, que pode decorrer de uma condenação ou de uma absolvição. Não importa o que aconteça na esfera criminal, que isso não vai influenciar nas medidas protetivas. O que influencia as protetivas é o risco ou não risco. Entendi. Agora chegou o momento de você que nos assiste ter as suas perguntas respondidas aqui pelo Dr. Júlio. E a primeira pergunta vem da Francine de Santo André. Ela diz assim, ó: tenho medidas protetivas contra o meu ex e fui chamada na delegacia para prestar declarações sobre o ocorrido. Tenho receio de encontrar com um agressor na delegacia. É muito comum essa situação, Dr. Júlio? Boa pergunta. Qual que é o nome da... É Francine de Santo André. Francine, muito obrigado pela participação e pela pergunta. Tenho certeza que a sua pergunta é a dúvida de muitas mulheres. E respondendo aqui, a senhora pode ficar absolutamente tranquila. Porque quando a escrivã ou escrivão, eles pedem a intimação, eles têm o cuidado de não convidar a senhora para comparecer no mesmo dia, no mesmo horário que o investigado, para justamente não ter esse encontro, né, fortuito e esse constrangimento da suposta vítima. Então, fique absolutamente tranquila, além do que a senhora estará dentro de uma repartição policial, num lugar mais seguro, né, mas além disso, pode ter certeza que o seu depoimento não será no mesmo dia e nem no mesmo horário que o do investigado. Fique absolutamente tranquilo. Doutor, e no caso do advogado do acusado, ele pode entrar em contato com a vítima? É comum esse contato por parte dele? Olha, eu entendo isso muito perigoso. Eu entendo que a vítima é a vítima e o acusado é o acusado. Eu acredito que qualquer contato da defesa do homem com a vítima, isso pode gerar uma desconfiança e uma brecha para que você, advogado, ou até mesmo o homem, né, que é o cliente, seja denunciado por estar exercendo alguma pressão sobre a vítima. Então, eu entendo que, primeiro ponto, o advogado deve evitar esse contato com a suposta vítima. Qualquer contato tem que ser feito via processo, com petição, não dê recado. Isso pode configurar uma forma de descumprimento anômala, uma forma dissimulada do homem se valer de interposta pessoa, no caso do seu advogado, para entrar em contato com a suposta vítima. É óbvio que em algumas situações, aqui nós vamos para um outro lado, qualquer contato tem que ser feito de forma formal, porque às vezes o contato é para tratar de divórcio, da regulamentação de guarda, de visitas. Primeiro saber se tem um advogado da vítima lá do outro lado. Se houver esse advogado, o contato tem que ser naturalmente feito com o patrono, com a patrona da vítima. Mas não havendo, eu acho que o contato ele tem que ser formal, por e-mail ou por WhatsApp, se apresentando e delimitando o objeto, né? E não deixar isso aberto, porque pode acontecer disso ser mal interpretado, e isso ser levado para o processo e o advogado acabar se dando mal aí, se entrando num problema que não é dele. Entendi. E voltando um pouquinho para a questão do ambiente de delegacia, qual que deve ser a postura do investigado em uma delegacia no caso de uma violência doméstica? Perfeito. O homem, quando recebe uma intimação para comparecer na delegacia, o ideal é que ele já constitua um advogado especialista na área. Feito isso, o advogado precisa se inteirar da investigação, saber o que foi feito, as provas produzidas, ter uma reunião com o seu cliente para tratar dos detalhes e, feito isso, instruir esse cliente a tratar da sua versão. Aqui eu entendo, por exemplo, o silêncio,
né, no ambiente doméstico e familiar, embora o direito ao silêncio seja um direito constitucional, um direito humano, um direito convencional previsto em tratados internacionais, eu não oriento a que o investigado se valha do direito à não autoincriminação, do direito ao silêncio, porque nós sabemos que, apesar de ser um direito, né, quando o homem acaba não expondo a sua versão, isso soa muito ruim, né? Psicologicamente, isso não vai ajudar o acusado. É óbvio que esse silêncio vai ser levado em consideração de uma forma negativa. Embora isso não seja fundamentado, mas quem observa de fora esse silêncio não contribui em nada com a autodefesa. Então, eu prefiro que é melhor uma construção, né, defensiva mais sólida do que simplesmente o investigado se valer do direito ao silêncio. É óbvio que cada caso é um caso, né, doutora Luciane? Aí o investigado deve procurar uma orientação do seu advogado, da sua advogada, para, naquele caso em particular, verificar qual é a melhor postura. Mas, particularmente, na maioria esmagadora dos casos, eu entendo que o direito ao silêncio mais prejudica do que atrapalha. Doutor, e no caso de uma reavaliação da revogação das medidas protetivas, existe um prazo que é aconselhável seguir? Qual que é a orientação que se tem nesse sentido? Perfeito, uma boa pergunta. Aqui, novamente, não existe um padrão, porque cada situação demanda uma intervenção diferente. Então, aqui eu trago com base na nossa experiência. Cada caso tem a sua peculiaridade. O que eu chamo a atenção é para ter o bom senso. Nós não podemos pecar pelo excesso nem pela falta. Me parece que uma postura inicial é já apresentar a manifestação, a versão do cliente, com as provas que ele tem, sem buscar discutir mérito, inocência, mas sim a ausência de risco, que esse homem nunca representou risco, atacar os excessos, eventualmente, e caso a medida seja indeferida, né, o pedido, aí eu aconselho um recurso para o tribunal, e caso nesse recurso seja desprovido, ou seja, as protetivas sejam mantidas, aguardar um pouco a chegada dos autos para a primeira instância e depois de 2, 3 meses repropor um pedido de reavaliação com outros fundamentos ou até mesmo o aspecto temporal, porque até o julgamento do recurso e até esse lapso de tempo que você aguardou de 3 meses já é um fato novo, interessante para justificar um novo pedido. Mas não existe um padrão, varia de cada caso. Há casos em que as partes chegaram a um acordo no processo de divórcio, utilize esse ponto para fazer uma intervenção pontual e um pedido de revisão, que acho que vale a pena. Doutor, chegamos ao final do nosso 12º episódio do Maria da Penha em Foco. Quero agradecer ao doutor por estar aqui, por prestar todos esses esclarecimentos e quero pedir aqui para o doutor deixar as suas redes, deixar o seu contato para que as pessoas que nos assistem e que tenham interesse e que precisem, né, dos serviços do senhor possam encontrá-lo. Por favor, doutor. Doutora, eu que agradeço o acolhimento, a parceria de sempre, doutora Luciane. Agradeço a vocês também pela audiência. Nós estamos agora com mais de 20 mil inscritos. Quero agradecer de coração a todos vocês, a Infobyte também, na pessoa do Danilo, nosso parceiro, e todos que estão nos bastidores, a você, doutora Luciane, pela parceria, né, de longa data. Obrigado mesmo de coração. E eu quero só agradecer mais uma vez, e em breve estaremos lançando o nosso livro. Deixarei isso disponível nas minhas redes. Quem quiser entrar em contato comigo, diretamente comigo, no telefone celular é 11 9 40 13 7646. Temos também o escritório, o site do escritório é grupokws.com.br e nas redes sociais, no Instagram é Júlio Konkovski e vocês me acham por lá. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva. E se esse podcast fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode. E lembre-se, respeitem as mulheres. Obrigada a todos, até o próximo. Tchau, tchau.